O NANDA 2024-2026 já está entre nós em português. Então por isso que eu estou te trazendo esse vídeo aqui com todas as atualizações agora de forma oficial para o Brasil. Então já pega aí o seu café ou chá e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Enfermagem Total. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio, sou enfermeiro, professor de enfermagem e hoje eu estou te trazendo todas as atualizações desse novo NANDA, versão 2024-26 para português do Brasil. Agora temos uma versão, uma tradução oficial. A gente já tem vídeo aqui no canal, isso eu lancei quando saiu a versão em inglês, lá atrás. Eu traduzi, eu mesmo peguei e traduzi da forma que eu achei que seriam aqueles diagnósticos novos, por exemplo, e as novas informações, mas agora temos a versão realmente oficial, com as palavras oficiais em português. Então por isso que eu estou te trazendo esse vídeo aqui com essa atualização. Mas não vamos nem perder muito tempo, vamos aqui para o nosso conteúdo, que a gente tem coisa pra caramba para conversar aqui sobre essa nova atualização. Essa é a capa, cadê? Aqui em cima. Essa é a capa em português, a capa oficial brasileira. O que tem de novo nessa versão da NANDA? Das coisas principais que a gente tem é que a classificação dos diagnósticos de enfermagem foi alterada, tá bom? O que é a classificação dos diagnósticos de enfermagem? Nós temos diagnósticos de risco, nós temos diagnósticos com foco no problema, de promoção da saúde. Essa classificação foi alterada. Bom, isso eu já trouxe a informação para vocês e de fato ficou com o mesmo nome que eu traduzi. Então acertei essa daqui lá no outro vídeo, mas estou trazendo aqui de novo para você agora com o nome bem bonitinho, oficialzinho. Nós temos nessa nova versão 56 novos diagnósticos de enfermagem, 46 diagnósticos foram removidos, então 46 do que tinham na versão anterior não podem mais ser utilizados se você utiliza NANDA, claro, na sua instituição. 123 diagnósticos foram revisados. O que significa, isso? Revisado é que a classificação, a característica definidora mudou, fator relacionado mudou, trocado de domínio, trocado de classe, eles apenas mudou de lugar ou mudou alguma informação dentro desses diagnósticos, tá? 98 títulos diagnósticos foram alterados, então 98 diagnósticos que se chamavam de um jeito agora se chamam diferente, por mais que sejam o mesmo diagnóstico até hoje, tá bom? Os valores dos eixos diagnósticos foram fornecidos para cada diagnóstico, tá? Isso aqui a gente vai falar um pouco mais para frente, mas não tem tanta valia para a gente no dia a dia, certo? Dia a dia para a gente ali e tal, beira-leito, não é muito para a gente, é mais para a galera do TI que vai implementar a NANDA agora dentro dos prontuários eletrônicos, é mais para essa galera, tá? Os termos gênero específicos foram alterados para termos neutros. Então, vou até trazer já meio que um spoiler para você, mas quando se falava antigamente, mulher no processo de parto, agora é indivíduo no processo de parto, por mais que só mulher tenha parto. Mas, vamos lá. Então, acabaram se mudando, Agora eles instituíram da forma que dá, no português, o gênero neutro. A gente já fala um pouquinho mais sobre isso. Os termos e eixos axiais da NANDA foram revisados, tá? Agora a gente tem 8 eixos axiais. Vou explicar isso um pouco mais para frente, é uma questão um pouco mais teórica, digamos assim, dos processos, dos diagnósticos de enfermagem. Então, por isso que eu acho que eu prefiro explicar isso mais para frente quando tiver imagens, tá? E os capítulos iniciais foram reestruturados e trazem uma maior abrangência sobre o processo de enfermagem e as suas etapas, certo? Então, achei muito legal, inclusive, diga-se de passagem, esses novos capítulos. Ficou muito mais bem organizado, no sentido de que agora me parece não só um livro que estão os diagnósticos lá dentro, mas de fato um livro sobre o processo de enfermagem. Se eu quiser utilizar agora a NANDA como um livro de suporte para eu explicar sobre o processo de enfermagem para os meus alunos, eu consigo. Tá? Agora existe também esse fundamento teórico. Eu achei isso muito legal, que você não precisa mais ficar mandando o aluno comprar 2, 3 livros diferentes para estudar processo de enfermagem. Agora está tudo num livro só. Os diagnósticos mudaram, como eu disse, a classificação. Tá? Antigamente, a gente tinha, talvez você se lembre aí, os diagnósticos com foco no problema,
nós tínhamos diagnósticos de risco, diagnósticos de promoção de saúde. E poderíamos ter, né, a gente tem ainda alguns no NANDA, mas não é considerado uma classificação, os diagnósticos de síndrome. Agora mudou. Agora nós temos os diagnósticos com foco no problema e os diagnósticos de potencial. A classificação agora são dois, a gente tem dois tipos de diagnósticos. Dentro dos diagnósticos de potencial, a gente tem os diagnósticos de risco e os de promoção de saúde, certo? Então, a classificação mudou apenas isso, mudou a alocação. Em vez de ser os três individualmente, agora a gente tem diagnósticos com foco no problema e potenciais. Dentro dos potenciais, temos diagnósticos de risco e de promoção de saúde. Temos novos diagnósticos de enfermagem, tá? Trouxe alguns para você. Fabio, por que você não trouxe a lista inteira? Porque se você quiser ver a lista inteira dos títulos diagnósticos, eu vou até aumentar minha câmera aqui. Gente, eu não vou disponibilizar o NANDA para ninguém, tá? É meio que crime, né? Vocês sabiam que isso é pirataria, né? Então, o que eu faço sempre, né? Fiz no outro vídeo, na versão em inglês, eu mesmo traduzi e montei um PDFzinho legal para vocês. Dessa vez também, tá? Eu montei um PDFzinho bem legal para você, com o título dos novos diagnósticos de enfermagem, quais foram retirados, meio que um resuminho de tudo que você precisa saber sobre esse novo NANDA, tá? Tá aqui. Só você comentar aqui embaixo, diagnostica, tá? Porque, né, que é aquilo, basicamente é a pergunta, o que o enfermeiro faz? O enfermeiro diagnostica. Então escreve para mim, diagnostica aqui nos comentários, que eu vou te mandar embaixo um link para você acessar esse PDF. Mas eu não vou te mandar o NANDA, tá bom? O novo NANDA. Além disso, para você utilizar os novos diagnósticos, é importante que você leia suas características definidoras, fatores relacionados, fatores de risco, tá? Não é simplesmente só tacar o nome do diagnóstico ali. Então, aqui é a cargo informativo, esse PDF que eu estou disponibilizando para vocês. Mas quem não tem o livro realmente na mão, é difícil, não vai conseguir utilizar provavelmente esses novos diagnósticos, né? Mas é de grande valia mesmo assim, visto que tem os diagnósticos que saíram e tudo mais. Mas eu trouxe alguns que me chamaram a atenção desses novos diagnósticos. Eu achei o título muito interessante, né? E lendo também o conteúdo é muito interessante, tá? Padrão de sono ineficaz, né? Aquele paciente que não tem o sono bem regulado. Risco de lesão por calor e risco de lesão por frio. Né? Quando você faz aquela bolsa de calor ou frio no paciente, dependendo do que aconteceu, isso pode levar a queimaduras. Então, né, por calor ou frio. Então, isso pode ocorrer uma lesão bem legal. Conforto físico prejudicado. Tá? Aquele paciente acamado, muitas vezes, que está totalmente desconfortável na cama. Um diagnóstico fantástico aqui. Crescimento atrasado da criança. Olha aqui, finalmente a questão do crescimento e desenvolvimento da criança, né, com base no quê? Nos scores, né, nas curvas, nos percentis da criança. Muito, muito legal. Tivemos muitos diagnósticos de enfermagem retirados, bom? Vou falar toda essa lista aqui? Não vou falar essa lista toda aqui, mas estão todos aqui, nesse e no próximo slide, tá? Você pode tirar um print ou pausar o vídeo e ver a lista completa. Mas alguns que nos chamam a atenção, tá? Diagnóstico de obesidade foi retirado, tá? Por que foi retirado? Inclusive, fica aqui como informação para você. A NANDA, quando você abre o livro, tem um capítulo lá chamado O que há de novo no NANDA 2024-2026. E lá tá tudo resumido, o nome do diagnóstico e por que ele foi retirado. Lá tá explícito para você. Tá bom? Esses motivos. Então, acho de grande valia aí também tá adquirindo, no caso NANDA, até por causa de você saber também os motivos. Mas nesse caso de obesidade, por exemplo, eles dizem que é mais uma constatação do que exatamente um diagnóstico. E de fato, se você para analisar, beleza, o paciente é obeso. E o que eu vou fazer com isso? Visto que um diagnóstico de enfermagem é algo que o enfermeiro por si só consegue resolver. O problema de obesidade, por mim só, vai ser muito difícil ou cronicamente eu vou resolver. Tá? Então, já contradiz o próprio conceito de diagnóstico de enfermagem. Tá? Outros aqui que me chamam a atenção. Diagnóstico de diarreia também é um sinal e sintoma, um sinal quase ali do paciente.
Ó, o nosso querido aqui, ó, o débito cardíaco diminuído, ele foi retirado, tá bom? Era aquela sua válvula de segurança na hora da prova, né? Qualquer paciente com problema cardíaco, tu ia lá e colocava. Não pode mais, ele saiu, não é mais um diagnóstico de enfermagem. Sinceramente, né, riscos aqui de lesão térmica, trauma físico, trauma vascular, também me chamou a atenção. Mas, por exemplo, você veja aqui, né, que o lesão térmica, ele foi substituído pelo risco de lesão por calor ou frio, né, porque o térmico aqui é uma coisa mais abrangente, tanto para cima quanto para baixo. Agora foi uma coisa mais delimitada, mais bem definida. Bom, agora rapidamente aqui sobre a questão do gênero, tá? O gênero, sempre que possível, foi trocado, né, para um gênero neutro. Então, a palavra homem e mulher, majoritariamente, foi trocada pela palavra indivíduo, né, independentemente de se é homem, mulher, binário ou não binário. E os primeiros capítulos, tá? Vai passar agora aí na sua tela, eu passando pelos primeiros capítulos, né, da Nanda. Olha que interessante, né, como está bem organizado esses títulos, né? Você vai vendo pelos títulos dos capítulos que virou realmente um livro de processo de enfermagem. Se eu quiser, Fábio, agora, eu posso utilizar o Nanda como livro de suporte para eu ensinar processo de enfermagem para os meus alunos. E eu acho isso fantástico. Bom, agora relacionado aqui aos eixos diagnósticos, a gente tem muita coisa para conversar, tá? O que é um eixo diagnóstico? Talvez você já tenha assistido a minha aula sobre CIP. A CIP, ela é composta por 7 eixos, né? E os eixos são basicamente palavras em que você, enfermeiro, tem autonomia para ir pegando um termo, uma palavra, de cada eixo e montando o seu próprio diagnóstico, seu próprio resultado de enfermagem ou sua intervenção de enfermagem. E aí existe toda uma formulazinha para você fazer isso. A Nanda é do mesmo jeito. Ela tem 8 eixos. Ela tinha também 7, agora ela tem 8 nessa nova versão. Só que os caras não deixam livre para você escolher qual termo você quer de cada eixo. Eles já trazem os diagnósticos de enfermagem prontos para você. Essa é a grande diferença, tá? Então, a gente tem aqui os eixos diagnósticos. Isso tem alguma mudança para você na prática? Se você for pesquisador, se você está desenvolvendo, por exemplo, um diagnóstico de enfermagem junto com a sua professora, na sua iniciação científica, vocês estão pensando em novos diagnósticos de enfermagem? Legal, isso daqui você tem que saber, inclusive tem capítulo, né? O capítulo que explica sobre os eixos também explica os critérios de seleção de novos diagnósticos de enfermagem para a Nanda. Então, se você quer submeter algum dia a sua pesquisa aí para a Nanda para virar um diagnóstico de enfermagem, tem que fazer jus a essa série aqui de eixos, tá? Você tem que conhecer como isso funciona na prática. Não vou explicar, tá, essa questão dos eixos. Se você quiser que eu traga uma aula explicando os eixos diagnósticos da Nanda, escreve para mim aqui nos comentários que eu trago uma aula específica explicando como isso funciona. E só para a gente finalizar aqui, os eixos diagnósticos estão no diagnóstico. Lembra que eu falei que isso não tem tanta importância para a gente na prática, mas para a galera do TI. É isso daqui, né? Quando você abre, né? Eu abri aqui no domínio 4, classe 4, no diagnóstico de risco de débito cardíaco diminuído, tá? O risco ainda existe, tá? Quem não tem é o débito cardíaco diminuído, tá? Então, o risco ainda continua lá, o diagnóstico. Então, o risco de débito cardíaco diminuído, você vê que antigamente tinha esse aprovado, revisado, nível de evidência, e logo abaixo já vinha aqui a definição. Agora tem esse tanto de palavra aqui, tá? Esse daqui são os 8 eixos, certo? Com suas respectivas palavras de busca. Isso daqui serve para os programadores, essa galera da TI. Na hora que eles forem implementar a Nanda dentro do seu sistema hospitalar aí, eles precisam desses dados para poder implementar isso num prontuário eletrônico. É basicamente só para isso, tá? Não é para você na sua prática profissional, mas sim para esses profissionais que estão trabalhando ali com prontuários eletrônicos. Bom, e era isso. Eu espero que tenha ficado claro aqui quais são as diferenças. Não tem muita diferença do nosso vídeo anterior, da versão em inglês. Realmente eu acho que consegui fazer um bom trabalho. Acho que os anos de experiência trabalhando com Nanda estão fazendo já me acostumar e já até predizer como que esses caras vão fazer tais traduções. Então, se quiser, assiste lá o outro vídeo também. Mas é basicamente esse mesmo conteúdo. A questão é que agora eu repeti junto com a versão e com os slides, né, junto com os print screens da versão realmente em português.
E novamente, se você quer o conteúdo em PDF, né, desse resumo sobre o Ananda, essas novidades, deixa aqui para mim nos comentários a palavra diagnostica, que eu vou te enviar o link de um PDF para você acessar a esse conteúdo. Novamente, se você não fez isso lá no início do vídeo, clica no botão gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e eu te vejo na nossa próxima aula, no próximo vídeo aqui do canal. Até a próxima. Tchau, tchau.